Igualmente, ministro Salomão, com 2 pedidos de sustentação oral. Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Eminente presidente, estimados conselheiros, aqui também foi contra o mesmo magistrado indícios de violação dos deveres de cumprir os atos de ofício, agindo de forma imprudente e sem as cautelas necessárias, por uma decisão que autorizava o saque de quantia de mais de R$1 milhão, mesmo após advertido da tramitação de um procedimento na vara de sucessões, declarando a herança jacente e acerca da natureza pública dos recursos. Também aqui vislumbrei que ultrapassou o magistrado a linha divisória ali entre uma mera decisão que desafia recurso para transbordar para ato de quase teratologia, de modo que me pareceu prudente a abertura do PAD para uma correta investigação dos fatos, sem, contudo, a necessidade do afastamento, como já dissera, ou como já procedera no caso anterior. Doutor Rodrigo Mendonça Santiago, também deseja falar em primeiro lugar aqui, pelo requerido? Eu gostaria, Excelência. Está com a palavra. Gostaria. Bom dia, novamente. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Rosa Weber, Excelentíssimo Senhor Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Felipe Salomão, em nome de quem cumprimento a todos os presentes. Pedido de providência instaurada após comunicação de arquivamento de processo administrativo do TJMA, o qual analisou suposta falta de prudência ao julgar procedente pedido da parte autora para levantar numerário de pessoa falecida, com fundamento em escritura pública de inventário e partilha amigável. Nos autos, é bom que fique claro, isso aqui é fundamental para a análise dos fatos, o magistrado indeferiu, quando provocado, pedido liminar, visando ao levantamento de valores. Por sua vez, baseado no dever de cautela, determinou que fossem os valores depositados em juízo. E aí passou-se, então, ao escrutínio do contraditório. Durante o curso da ação em primeiro grau, é bom que fique bem claro isso para todos os juradores, houve regular tramitação do feito com amplo contraditório às partes. Certo? Isso é importante, uma vez que trata-se de liberação de valores. E a essa liberação de valores, durante o curso processual, foi permitido, foi concedido um contraditório amplo. Seguindo a marcha processual, após a sentença, houve, de fato, conforme relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, certo? Após a sentença, houve a habilitação do curador dos bens inventariados na vara de sucessões, certo? Após a aprovação da sentença. Cumpre informar ainda que durante o curso do processo, quando houve a ciência de que existia esse processo na vara de sucessões, foi intimado o curador, naqueles autos, por 3 vezes, para que se manifestasse em relação ao processo cuja discussão se dá nesse momento, tá? A respeito especificamente do valor bloqueado. E este curador se
silenciou. Da mesma forma, é bom que se leve em consideração que o magistrado, quando do conhecimento, magistrado da vara de sucessões, quando do conhecimento, restação e tramitação na oitava vara civil, em momento algum avocou o julgamento para a vara de sucessões ou mesmo estabeleceu o conflito de competência, limitando-se apenas a informar nos autos. Portanto, senhores, cumpre esclarecer também um fato importante, isso eu gostaria de pedir veem aqui, que durante o processo, eu não sei se é de conhecimento geral, o doutor Eulalio estava com a sua esposa acometida de enfermidade grave. Ela estava com câncer. E ao longo desse processo, tiveram algumas decisões proferidas por juízes auxiliares, uma vez que o magistrado em questão estava acompanhando a sua esposa na cidade de São Paulo para tratamento de saúde. Inclusive, a senhora do doutor Eulalio veio a falecer em decorrência dessa doença. Tá certo? E hoje o doutor Eulalio encontra-se viúvo. Né? Então, portanto, diante desses questionamentos, desses detalhes que trazemos aos autos, é evidente que o magistrado não foi desidioso. Ao contrário, entende a defesa, que o magistrado tomou todas as cautelas possíveis para se certificar especificamente a respeito das provas trazidas aos autos. E aqui eu abro mais um parênteses para que se questione a questão da competência. No caso em discussão, o que se questiona é efetivamente uma ação proposta contra o Banco do Brasil por conta de descumprimento daquela instituição financeira em face de uma escritura pública de inventário apresentada nos autos. E aí eu chamo a atenção para esse detalhe. Recebida essa escritura pública, o banco deveria, sim, por conta da resolução 35 do CNJ, né, artigo 3º, estabelecer esse pagamento. E não fez. O que motivou essa ação. Uma vez motivado, uma vez provocado, o magistrado deu impulso oficial ao processo. Consequentemente, tratou de, em primeiro momento, não conceder a liminar para a liberação, mas determinou a penhora dos valores. Haja vista, estava disponibilizado nos autos uma escritura única, inventário e partilha verdadeira. Após essa situação, após essa sequência, seguindo a marcha processual, então o magistrado faz o quê? Procede com análise das provas trazidas com a petição inicial. E verifica, estabelece o contraditório, abre para que as partes se manifestem. E o Banco do Brasil, naquele momento, em momento algum, questionou efetivamente a validade do documento, se limitando a, de forma genérica, apresentar a sua defesa. Certo? Especificamente, senhores, cabe aqui também um questionamento, cabe aqui um levantamento de que, quando do recebimento das provas dos autos, o juiz, doutor Eulalio, tomou sim as cautelas necessárias para quem julga, uma vez que providenciou saber se de fato aquela escritura era verdadeira ou não. Uma vez que, dentro dos autos, a escritura é verdadeira, certo? Selo é devidamente verdadeiro, portanto, não havia, naquele momento, nenhuma evidência de que estava diante de algo que pudesse trazer algum problema ao julgamento. Uma vez que as provas estavam rígidas, estabelecidas, tá certo? E, acima de tudo, prontas, maduras para julgamento. Tá certo? O autor da ação hoje, inclusive, está habilitado no processo de sucessão, no qual o curador renunciou aos seus poderes. Certo? E dentro desses próprios autos, dada a sucessão, um juízo
entendeu em decisão recente, inclusive, que, de fato, a competência para o julgamento daquela situação estabelecida pelo levantamento ou não de valores era de competência da vara civil e não da vara de sucessões. Portanto, senhores, o doutor Eulália nos parece ter praticado todos os atos dentro da legalidade vigente, tá certo? Especificamente porque tomou sim as cautelas necessárias para o julgamento, analisou fatos, provas e, acima de tudo, estabeleceu um contraditório da forma mais ampla possível. E em razão do poder de cautela, somente após a sentença terminou a liberação dos valores. Inclusive, que diga-se por oportuno, sentença que não houve recurso. Tá certo? O Banco do Brasil, que era a parte não recorrente. Portanto, esses fatos novos foram trazidos somente após a sentença, somente após o julgamento do processo, o que acerca de qualquer eventual problema atribuído às provas estabelecidas nos autos. Então, dessa forma, entendemos que agiu bem o magistrado, agiu dentro dos limites de sua atuação, tá certo? Institucional, haja vista que não cabe ao magistrado a produção de provas, isso baseado no princípio da inércia, né? Doutor Rodrigo, tempo encerrado. Perdão? Só concluindo, excelência. Peço só uma conclusão. Então, diante das provas trazidas aos autos, fica evidente também a ausência de justa causa. E a defesa pede também pela manutenção, a confirmação do arquivamento do presente pedido de providência estabelecido no TJ-MA. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela interferência. Obrigada, doutor Rodrigo. Passo a palavra ao doutor Alexandre Pontieri, que vai falar pela MB, terceiro interessado. Pois não, doutor. Excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente deste nobre Conselho Nacional de Justiça, sempre uma honra e uma responsabilidade falar nesse plenário presidido por Vossa Excelência. Excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão, doutor Corregedor Nacional de Justiça, demais conselheiras e conselheiros. Digo que não me estenderei demais aqui na fala, até porque a manifestação que apresentamos nos autos, quando do ingresso da AMB como terceiro colega advogado, muito bem colocou. Mas também não podemos deixar aqui, senhora presidente, demais conselheiros, ministro corregedor, em nome de entidade de classe, a maior do Brasil e, quiçá, do mundo, as preocupações que a entidade tem. Então, para não tornar a questão repetitiva, que aqui analisamos que se trata dos precedentes desta casa, como é de conhecimento de Vossas Excelências, melhor do que ninguém, que quando se trata de matéria de natureza judicial ou jurisdicional, cabem os mecanismos processuais próprios. O Conselho Nacional de Justiça não deve se imiscuir em julgar o acerto ou desacerto do magistrado quando da instrução processual ou do proferimento de sentenças, sob violação do artigo 41 da LOMAN, que expressamente dispõe sobre isso, porque senão estaríamos aqui adentrando na função jurisdicional do magistrado para se dizer se ele acertou ou desacertou em sua decisão. Para isso, enorme quantidade de mecanismos processuais no sistema recursal processual brasileiro. E se tiver erro em procedendo ou erro em judicando, o próprio mecanismo processual civil, ele prevê diversos recursos. Caberia, sim, à parte, senhora presidente, demais conselheiros e conselheiros, manejar os recursos processuais próprios. Então, assim, uma das grandes preocupações que a entidade de classe tem, complementando o trabalho, as questões fáticas, muito bem colocadas pelo colega advogado, essa questão da matéria jurisdicional, que aqui nós temos, a nossa visão como defesa,
os direitos e prerrogativas do magistrado que ele decidiu, com base no que estava nos autos. Tanto que esse processo, senhora presidente, demais conselheiros, ele foi detidamente analisado pela corte de origem e restou arquivado. Aí tem aquele procedimento de se comunicar ao CNJ os arquivamentos, se tornou SPP. Então é uma grande preocupação que nós temos, até na gestão passada, o ministro Luiz Fux, que antecedeu a Excelência, fala da questão de se instaurar um PAD, um processo de natureza disciplinar em face do magistrado, que é um homem público. Toda essa carga processual de um processo de natureza administrativa que beira, na verdade, quase um processo de natureza penal para o magistrado, que diga-se, às vezes, mas vai ter oportunidade de se defender. Ok, perfeito, sistema processual, regimento interno, resolução 35, a Constituição Federal garantem isso, só que isso traz uma carga muito grande para o magistrado. Então, essa é uma das grandes pedidos, não só pela defesa, como pela entidade de classe, quando se manifestou, do arquivamento desse processo desse PP para que não se instaure um processo de natureza disciplinar. Também, felizmente, tivemos aqui sempre o ministro relator, corregedor, esse bom senso do não afastamento do magistrado. Por quê? Como dito, não vou repetir, magistrado com 31 anos de carreira, 36 anos como professor, e nós já tivemos decisão do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que conseguimos que um magistrado que havia sido afastado retornasse às atividades judicantes, que na decisão nos falava que não se afasta simplesmente o juiz, se prejudica a sociedade, se prejudica o jurisdicionado. E aqui esse magistrado ele não tem como interferir de forma alguma. Então, muito bem colocado pelo nobre ministro corregedor do não afastamento, e por isso que insistimos que não se instaure o PAD. Foi falado aqui da questão de desídio, o magistrado não foi desidioso, ele atuou, ele decidiu com base no que constava nos autos. Tem aquela questão da certidão, se era falsa, ele atuou com base, por exemplo, na resolução 35 desta casa, senhora presidente, do Conselho Nacional de Justiça, que fala: as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamentos de valores. Ele julgou com base na evidência dos autos, em conformidade com essa resolução 35, e não houve prejuízo a ninguém, tanto que já foi falado aqui pela defesa, né, essa questão do inventariante, questão de competência. Isso daí é questão de competência, é questão jurisdicional. Se o magistrado tinha ou não competência, caberia à parte manejar os procedimentos próprios para se questionar qualquer decisão do magistrado. Então, finalizando, senhora presidente, nobre ministro corregedor, senhores conselheiros, em nome da MB, de classe, que não seja instaurado um processo administrativo disciplinar. Muito obrigado, senhora presidente, senhor conselheiros. Agradeço ao doutor Alexandre. Já fiquei sabendo que eu escolhi. Espero que não atrapalhe agora, não. Presidente, eu colho do voto vencido, é verdade, que o desembargador Paulo Velten, no Tribunal de Origem, a seguinte explicação. Nesse contexto, a documentação carreada aos autos pelo reclamante revela que Mailton Campos de Souza falsificou uma certidão de óbito de Ieda. Com esse documento, obteve ardilosamente no tabelionato de notas de Presidente Médici uma escritura pública de inventário extrajudicial e partilha, que lhe proporcionou levantar a quantia de mais de R$1 milhão das contas bancárias da falecida. Os autos comprovam ainda que, embora advertido pelo juízo da primeira vara de sucessão da capital e pelo próprio Banco do Brasil acerca da tramitação dessa declaração de herança jacente,
e da possível tentativa de fraude, o reclamado determinou a expedição do alvará pleiteado pelo suposto herdeiro, violando em tese os deveres de prudência e diligência estabelecidos no Código de Ética, bem como na própria Lei 6858 de 80. E aí ele descreve os fatos em que tudo aconteceu para concluir que haveria necessidade de abertura do procedimento lá na origem, no Tribunal do Maranhão. Ele ficara vencido naquela ocasião. E eu digo aqui, o reclamado tomou conhecimento inequívoco da existência do processo de inventário, bem como da possível tentativa de fraude no pedido de saque da referida importância. Uma vez que a escritura pública de inventário e partilha, em que pese dotada de presunção de veracidade, foi lavrada com base em certidão de óbito falsa. A respeito do local do sepultamento, o reclamante diligenciou junto ao cemitério Parque da Saudade, vindo a obter declaração com o seguinte teor: declaramos para os devidos fins que a senhora Ieda não está sepultada nesse cemitério e não constar o assento de óbito da senhora Ieda também na terceira zona do registro civil. Como se percebe, o reclamado foi no mínimo descuidado ao sentenciar o processo pouco mais de 15 dias depois da contestação, quando ele tem em cartório mais de 100 processos parados com mais de 100 dias, determinando o levantamento de mais de R$1 milhão das contas da falecida, sem ao menos mandar apurar as fundadas suspeitas de tentativa de fraude. Conquanto advertido acerca da possibilidade de a escritura ter sido obtida mediante fraude, o reclamado não fez o menor esforço para buscar a verdade real, que pode caracterizar, além de uma injustificada ausência de cautela e prudência, uma atuação parcial do reclamado, na medida em que conscientemente deixou de buscar a verdade dos fatos. Essas são as questões que foram trazidas lá no Tribunal de Origem, mas, como eu disse, não prevaleceu esse voto. Transcrevi o dever de lealdade, o voto que prevaleceu, julgando improcedente a reclamação. Mas aqui eu penso que o arquivamento da reclamação mostra-se contrário à evidência dos autos. O entendimento do tribunal foi no sentido que ele fez cumprir o inventário extrajudicial, o qual foi documentado por instrumento dotado de fé pública. O inventário seria fraudulento, no entanto. Por isso que eu deixei traçado aqui o seguinte: a ação distribuída ao reclamado dispunha sobre o patrimônio do espólio. Portanto, o espólio tinha claro interesse jurídico na demanda. A rigor, deveria figurar no polo passivo em litisconsórcio necessário com a instituição financeira. O magistrado foi advertido da existência da ação de herança jacente, e ainda assim procedeu à determinação para o levantamento. O magistrado não chega a analisar a questão da competência para determinar, para assim proceder. Igualmente, também registrei que o fato é que o magistrado ignorou a advertência de que os recursos possuíam natureza pública. O próprio Banco do Brasil esclareceu que a principal razão pela qual não efetuou o pagamento a representante da autora foi após o falecimento da Decurso. Esclareceu que o saldo positivo era composto basicamente por proventos creditados pelo Estado do Maranhão após o falecimento da senhora Ieda, circunstância que não foi enfrentada na decisão do requerido. Por fim, a decisão de liberação de valores foi proferida pelo magistrado enquanto pendente recurso de apelação verificado, que encontrava-se em fase de restabelecimento de prazo para contrarrazões e análise do pedido voltado ao juízo de origem. Portanto, eminentes colegas, eu penso que é necessária a instauração do procedimento para a apuração dessas circunstâncias, sem o necessário afastamento na mesma linha do que fora apresentado na reclamação anterior. Obrigada,
ministro Salomão, mesmo encaminhamento do processo anterior, não há interesse em adiantamento de voto pelos colegas, então eu proclamo o resultado provisório após o voto do eminente relator no sentido da instauração do processo administrativo disciplinar. Antecipou o pedido de vista o conselheiro Mário Maia,